Fala aí, você está nos Dois Faladores e hoje, afinal, tem como medir o físico perfeito? Vamos conversar sobre a Batalha dos 100 Ásia, que acabou de estrear lá na Netflix. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber todas as notificações, considere a hipótese de se tornar membro por apenas R$ 4,99 por mês, que vai estar ajudando a gente bastante, tá? Se você já acompanha a gente há um tempo, já percebeu que está faltando um dos dois faladores aqui, a Ana está se recuperando ainda dos procedimentos que ela precisou fazer nos dentes, mas está tudo bem, só ela está podendo gravar ainda conosco, está precisando de repouso. Mas como eu falei, hoje a gente vai conversar sobre a Batalha dos 100, um produto da Netflix que estranhamente não fez tanto sucesso quanto deveria, ou pelo menos não teve tanta repercussão aqui no Brasil quanto deveria, já que se você parar para procurar na internet você vai encontrar poucas pessoas falando sobre isso, né? Mas como eu disse, a produção já está na terceira temporada, indicando que ao redor do mundo, pelo menos, ela está fazendo sucesso. O objetivo do reality show é muito simples, ele reúne os 100 competidores. Através de provas vão sendo eliminadas as pessoas até que só sobre um, e aquele então vai ter o físico perfeito. Vale dizer que, apesar de existir uma certa expectativa sobre qual vai ser o físico perfeito, geralmente a final acaba surpreendendo e gerando até boas cenas. Quem acompanha a gente há mais tempo também, inclusive do canal antigo, sabe que esse é um reality show que a gente gosta bastante. É uma produção coreana e os coreanos eles têm muito cuidado na hora de fazer uma edição que faça com que você se preocupe com os participantes. Eles tentam contar uma história, mesmo que eles não queiram dar predileção por ninguém, isso o programa consegue fazer muito bem, inclusive, ele não escolhe seus favoritos, e mesmo nessa temporada terceira, que tem um detalhe muito específico, eles vão conseguir ser bem neutros em relação a isso. Tá? Mas o programa sempre conseguiu contar bem histórias, às vezes histórias maiores, que vão levar mais de um episódio, às vezes histórias muito rápidas que levam uma disputa. E isso faz com que você se atraia pela produção em si. Mesmo que você não seja um cara ligado em físico, né, em esportes, essas coisas, é um reality que acaba te atraindo justamente por causa disso que eu falei, essa ideia de você se envolver com os personagens. Mas como que são definidos esses 100? Normalmente esses 100 são pessoas de destaque nas áreas deles, e essas áreas podem ser as mais diferentes. Então você vai ter lutadores, você vai ter ginastas, você vai ter atletas olímpicos, você vai ter atletas do atletismo, né? Mas enfim, atletas que disputam as provas de atletismo, você vai ter atores, você vai ter dançarinos, você vai ter crossfiteiros, você vai ter gente das Forças Armadas, enfim, bastante gente, e cada um com perfil, cada um com estilo, cada um com jeito de ser também muito específico. Claro que eles vão tentar trazer celebridades para fazer com que você tenha um chamariz ali, né? Então, eles, como a Ásia gosta muito de MMA, eles sempre vão tentar levar lutadores de MMA que são conhecidos para chamar a atenção, para servir como chamariz do público de um modo geral. Agora, uma coisa que a gente precisa de falar, e aí de novo, né, eu estou falando das temporadas de um modo geral, até caso tenha alguém aqui que nunca tenha escutado falar, boa parte do nosso canal talvez não tenha conhecido ainda esse produto, esse programa, é que as provas são muito inventivas, as produções são muito bem feitas, né? Eu falo produção das provas em si, desde as mais simples até as mais complexas, você percebe que existiu uma elaboração ali, existiu um cuidado que faz com que provas que poderiam ser enfadonhas se tornem bem interessantes, coloquem à prova o físico dos participantes realmente, e que elas não se tornem e não fiquem monótonas. Claro que a gente precisa valorizar a edição, que consegue muito bem fazer esses cortes, fazer essas transições, mas eles conseguem funcionar muito bem, eles conseguem fazer uma edição muito ágil. Um dos detalhes aqui é que conforme os participantes vão perdendo, eles quebram o próprio torso, que é feito de gesso. Todo mundo que participa do programa, eles fazem um molde de gesso do torso deles, e conforme os participantes vão sendo eliminados, eles quebram com uma marretada o próprio torso. É até um momento muito simbólico, é um momento muito emocionante para alguns.
E até o momento de comparação no início das temporadas, assim, os torços veem, nossa, de quem será esse? De quem será aquele? É bem interessante. Agora, e essa temporada agora? Por que você tem esse Ásia aqui no final, né? Se não me engano, se não me falha a memória, foi no ano passado que saiu a segunda temporada e eles já tinham anunciado o trailer, né? Já anunciava que a próxima temporada seria com esse enfoque mais no continente asiático em si, não apenas na Coreia do Sul. E aí, para esse ano, eles acabam escolhendo 7 países para representarem, para serem representados por 5 atletas, né? E aí eu até tô com uma colinha aqui, mas os países são a Coreia do Sul, que é o país de origem da produção, né? O Japão, Tailândia, Mongólia, Turquia, Indonésia, Austrália e Filipinas. Tá? Então esses são 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 8 países vão disputar entre si. Cada país tem 5 participantes, 5 representantes que vão disputar provas, né, representando o seu país. Destaques da temporada, eu também trouxe aqui na cola, mas você tem o lutador de MMA do Japão e o Shin Okami, que segundo eles é um cara muito importante, pelo menos dentro do MMA asiático. A Coreia do Sul tem um cara também que era muito importante, eu não lembro o nome dele agora, mas ele chegou a participar da segunda temporada. E aí tem isso, alguns participantes das temporadas anteriores acabam participando dessa nova temporada como representante da Coreia do Sul. Na Tailândia, a gente tem um lutador de Muay Thai e Kickbox, que o nome dele é o Superbom Singamaiwin, desculpe, não consegui falar também o nome. Você tem na Turquia um cara aí, esse é mais famoso no país, ele é lutador ele é campeão de luta de azeite, e aí eu já vou falar um pouco sobre isso, que é o Recep Kara. E você tem, por exemplo, na Austrália, o ex-campeão do UFC, o Robert Whittaker, esse bem conhecido no mundo de uma maneira geral, mas talvez o grande nome dessa edição seja o filipino Manny Pacquiao, o boxer considerado por muitos um dos maiores de todos os tempos, né? Então, como eu falei, mesmo a produção continental vai buscar esses nomes de maior impacto para atrair a atenção do público, até de quem não conhece o produto, né? E aí vamos lá. Coisas interessantes, diferenciais positivos que você tem em relação à versão asiática, né? Primeira coisa positiva é que você tem o nacionalismo ali, né? Os asiáticos, de um modo geral, eles são bem nacionalistas e você percebe os atletas ali com interesse realmente de defender o país, do seu país, conseguir derrotar o outro país. Então, por exemplo, a gente percebe que as disputas da Coreia do Sul contra o Japão são disputas assim que tem todo um componente um pouco mais vibrante, né? Tem muito mais uma questão ali além do próprio jogo em si. Não que isso vai gerar algum tipo de animosidade, ou algum tipo de agressão ou de hostilidade, não, nada disso, mas você percebe que tem um tempero a mais ali. Agora, outro componente bacana também quando você traz outros países é justamente a ideia de você conhecer outras culturas. Então, exceto a Coreia do Sul, que os atletas já chegaram com roupas normais, roupas civis, vamos dizer assim, nos outros países os atletas chegaram com roupas típicas. O Manny Pacquiao não, o Manny Pacquiao chegou de blazer, um óculosão, cheio de estilo, enfim. Mas os outros atletas dos outros países, eles chegaram utilizando roupas típicas dos esportes deles, então você vai ter contato ali com alguns esportes que a gente nem fazia ideia que existia, ou que nem tomava conhecimento. Como eu falei ali, o turco tem a luta do azeite, então um estilo de luta livre em que os caras passam azeite no corpo antes de lutar. E, gente, não sei quanto vocês, mas eu nunca imaginei que existisse alguma luta nesse sentido, tá? E aí eu acho que isso é um ponto positivo do programa em si. Você tem noção de outros esportes, de outras culturas, isso é muito bacana. Outra coisa muito legal também é que todas as equipes, como eu falei, são 5 participantes, 3 homens e 2 mulheres. Tá? E por que isso é muito bacana? Porque uma das críticas que podiam ser feitas às temporadas anteriores é que chegava um dado momento que as provas de alguma maneira acabavam excluindo as participantes femininas, ou que colocavam elas de alguma maneira numa posição de desvantagem por depender às vezes de uma força bruta, vamos dizer assim, né? Você não ter apenas a técnica, você não ter apenas o treinamento, mas você precisar da força bruta, e aí os homens
acabam tendo uma vantagem. E o fato de você ter essas equipes agora e eles estarem disputando em equipes, isso faz com que essa disparidade ou essa crítica não exista mais, porque agora todas as equipes têm pelo menos 2 mulheres, tem pelo menos não, né? Todas as equipes têm 2 mulheres, e aí então você tem um equilíbrio maior ali. Uma outra vantagem, na verdade não é uma outra vantagem, mas aqui é um problema dentro do conceito, é porque a batalha dos 100 passa a ser a batalha dos 40, né? Se eu estiver fazendo a conta certa, eu posso estar errando um detalhe ou outro, porque 40 vezes 5, 80. 8 vezes 5, 40, né? Então acho que eu estou fazendo certinho aqui. Eu estou na dúvida agora se são 5 ou 6, mas enfim. Que não é mais a batalha dos 100, é a batalha dos 8, né? Porque é a batalha dos 8 países. Nada que atrapalhe, mas isso faz com que você tenha menos provas, e aí com menos provas você acaba tendo uma duração maior das provas que existem. Então, por exemplo, a primeira prova ela vai levar quase 2 episódios. É bacana, é interessante, mas pode ser que para alguns isso acabe se tornando um pouco entediante em algum momento, né? Então isso é um probleminha ali. Não me perdeu, mas em um dado momento eu cheguei a comentar com a Ana, pô, isso daí eles podiam ter dado uma corrida, né? Mas é por isso, é porque você tem menos participantes para serem eliminados. De novo, antes você tinha 99 para serem eliminados até sobrar um, agora você precisa eliminar 7 para sobrar uma equipe. Então, você precisa que as provas durem mais, e isso pode fazer com que um ou outro ache isso meio chato. Saíram 4 episódios até o momento, então não tem muito mais que a gente possa falar sobre. Se não me falha a memória, vão ser 10 episódios, e aí você teve episódios de 50 e poucos minutos, episódios de 60 e poucos minutos, varia, tá? Isso também é bacana, que eles fazem o corte dos episódios de acordo com a necessidade da história que está sendo contada ali, né? Eles não cortam no meio só por cortar, ou eles não prolongam o episódio só para prolongar. Se o que eles estão querendo mostrar ali vai durar em 50 e poucos minutos, é 50 e poucos minutos que vai durar o episódio. Se você precisa que dure 60 e poucos minutos, é 60 e poucos minutos que vai durar. Isso eu gostei. Outra coisa que eu gostei também, que eu já estava esquecendo de falar, e que de novo tem a ver com a produção em si, é a fotografia, né? Quando a gente fala aqui da produção em si, do cuidado que eles têm em construir as coisas, em construir o cenário, em construir as provas, isso também é pensado em termos estéticos. E aí você tem imagens muito bonitas, você tem fotografias ali muito bonitas. Fotografias não, né? Você tem uma fotografia muito bonita ali, algumas imagens que dariam boas fotografias ao longo das provas. Principalmente ao longo da primeira prova, que tem como se fosse um sol laranja ao fundo, então, e aí tu vê claramente que é feito de propósito, a estética, a ideia é feita de propósito justamente para ficar bonito. O fato dos juízes, os fiscais das provas estarem usando uma roupa mais tradicional, mais antiga também, dá um apelo ali mais bonitinho, dá uma enriquecida, não mudaria nada, tá? Sendo sincero, não mudaria nada nas provas, no desenvolvimento em si, mas é o tipo de cuidado que enriquece o produto, que enriquece a produção. Eu acho que é isso, como eu falei no início, quem acompanha a gente há mais tempo sabe que é um programa que a gente gosta, é um produto que a gente gosta, e se você não conhece, eu recomendo que você dê uma chance. Quando você menos esperar, você vai ver que vai estar torcendo por alguém ou por alguém, ou vai pegar ranço de um participante, vai se apegar a outro participante, ou até mesmo uma história, né? Só para a gente começar a encerrar, você tem perfis muito diferentes de participantes, assim. Seja o perfil como grupo, né? Então o perfil dos atletas da Austrália, por exemplo, é um perfil totalmente diferente do perfil da galera da Mongólia, por exemplo, que é totalmente diferente da galera da Indonésia, e mesmo dentro dos grupos você tem pessoas com personalidades diferentes. Então acho que isso dá uma enriquecida bacana também, e é um atrativo que pode fazer com que você goste. Bem, pessoal, é isso. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, o que você está esperando, né? Se inscreve aqui, isso é importante pra gente. Curte esse vídeo, também é fundamental. Se você puder, hype,
que ajuda bastante também a gente. Mais uma vez, considere a hipótese de se tornar membro e ajudar a gente por R$ 4,99 todo mês. Confere se o sininho está todo pintadinho para você receber todas as notificações. E se tudo deu certo, esse vídeo está saindo na quarta-feira, dia 29. E mais tarde, na quarta-feira, dia 29, vai ter live às 8h30. Então, se você está assistindo esse vídeo na própria quarta-feira, fica esperto aí que 8h30 a gente está entrando ao vivo com o nosso especial de Halloween. Tá? Um abraço a todos, valeu e até a próxima.